Eu tinha parado com vocês, então, na aula anterior, né, de resolver essa questão aqui, ó. Então, vamos finalizar, né, a resolução dela. Eu estava no momento de resolver o determinante da matriz B. Então, 1, 4, 2, 1, 4, 2, menos 3, 1, 3, menos 3, 1, 3, 2 menos 1 e menos 2. Bom, pessoal, vou fazer mais uma vez daquele jeito mais prático, tá? E mais direto que eu tenho feito. Eu lembro que na aula passada, alguém perguntou desses números coloridinhos aqui. Pessoal, isso é o determinante de ordem 3. Vocês precisam estar estudando. Não dá para ficar voltando todas as vezes. Todas as vezes. Olha lá, você aprendeu a fazer isso aqui, né? A repetir as duas primeiras colunas. Aí a gente vai lá e multiplica, ó. 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 3 vezes menos 1 vezes 2, 6. 2 vezes 4 vezes 3, 24. Aí as secundárias troca o sinal, né? Não esquece. Menos 2 vezes 4, 8. Menos 8 vezes menos 3, mais 24. Então fica menos 24. Troca o sinal. Já cancela aqui. 3 vezes menos 1 vezes 1 dá 3 negativo. Então fica 3 positivo. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Então fica 4 negativo. Bom, menos 4 com menos 2 é menos 6, cancela com esse mais 6. Então, o determinante aqui seria 3 positivo. O que eu fiz aqui para quem tinha... Acho que foi a Ana que tinha perguntado, que não tinha entendido esses números coloridos aqui embaixo. Eu calculei o determinante de ordem 3. Eu calculei esse determinante aqui, ó, de ordem 3. Só que eu não fiquei fazendo isso aqui. Esse negócio de repetir as duas colunas, tá? Olha lá para você ver, ó. Ó. Olha o que eu fiz. 1 vezes 1 vezes menos 2. Se você não acompanha esse raciocínio, não tem problema, faz do jeito tradicional, tá? Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 3 positivo. 2, 6 positivo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 positivo. Secundário agora, que é completar o xizinho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui ficaria menos 4. Observe que menos 4 com menos 2 e o 6 já cancela. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 vezes menos 2 dá 24 positivo. Então, sobra 24 negativo. Cancelou. E aqui sobrou 1 vezes 3. Então, fica 3 positivo. Portanto, esse determinante aqui, det de B, é 3 positivo. Tá vendo? Foi isso que eu fiz aquela hora. Agora, as outras duas aqui, pessoal, ó, dá para fazer de cabeça, né? Matriz C, dá para fazer de cabeça, ó. Qual que é o determinante dela, né? Só multiplicar cruzado aqui e lembra que troca o sinal da secundária. Então, det de C. Det da matriz C. 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, troca o sinal, mais 2. Então, deu 6. E o determinante da matriz D, como é de ordem 1,
como é de ordem 1, é o 2. Tudo de matriz. Ô, Gabriel, não tem como eu cobrar de você só isso aqui, porque isso aqui envolve tudo que nós estudamos antes. Não tem como eu cobrar de você só uma parte de determinante, tá? O Gabriel perguntou se vai cair tudo de matriz no simulado. Sim, tudo de matriz. Então agora, pessoal, eu vou substituir, tá? Qual que é o determinante de A? O determinante de A eu tinha calculado, é 60. Vezes determinante de B, 3. Sobre determinante de C, 6. Vezes determinante de D, 2. Então, eu vou simplificar aqui, tá? Para ficar mais fácil. 60 dividido por 6 é 10. Aí ficou 10 vezes 3, que é 30, dividido por 2, 15. Então, letra B. Vai lá, deixa eu voltar aqui à página 1 para vocês tirarem um print antes que eu esqueça, tá? Essa aqui foi a página lá da primeira aula. Aí depois eu comecei a fazer essa questão e agora eu finalizei ela. Vamos lá, quem tinha pedido a questão 30 compreendeu o raciocínio? Quer perguntar algo? Enquanto eu pego a próxima questão aqui, que foi a questão 23, que vocês tinham pedido. Pode perguntar. Se tiver alguma dúvida aí, ou alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. Ó, o China tá perguntando aqui para mim no privado, ó. Professor, como que faz para eu ficar lindo igual você? Uai, China. Cara, você tem que comer muito arroz e muito feijão, tá? Para ganhar essa pancinha que eu tenho aqui. Porque um homem sem barriga é um homem sem história, entendeu? Então, aí você vai ficar bonitinho, tá? Foi você, China. Gabriel Nogueira, foi você mesmo. Ana Luísa está perguntando, professor, a respeito de Jacob, o sinal do det só vai ser alterado se eu trocar uma fila com outra, né? Isso, Ana Luísa. Só se você trocar uma fila com outra fila. Tipo, vamos supor que você troque uma fila uma vez. Então, o determinante alterou o sinal. Trocou a fila de novo, alterou o sinal de novo. Ou seja, voltou para o determinante original, tá? Ô, Enzo, não fica com ciúme não, cara. Ana, a Ana está perguntando, professor, quando eu fizer as operações entre elas, ele não altera? Depende. Depende de que jeito você vai fazer essa operação. Depende de que jeito. Por exemplo, se eu vou alterar a linha 1, eu tenho que fazer... acho que vocês devem estar vendo aí, né? Se eu vou alterar a linha 1, você tem que fazer ela mais alguma coisa. Se eu colocasse aqui, ó, 3 vezes a linha 1 mais a linha 4, eu alterei o determinante. Eu fiz o determinante ser o triplo do que era antes. Tá? Então, inclusive, a gente vai ver isso aqui em algumas questões. É uma propriedade que eu passei para vocês. Isso. Agora, se você sempre fizer assim, ó, linha 4 vai ser ela, vai ser a linha 4 menos 3, linha 2. Não altera o determinante, tá? Então, se você vai mexer nessa linha, você sempre vai repetir ela primeiro e vai fazer a operação com outra. Aí o determinante nunca vai alterar. Só porque eu elogiei a internet ficou horrível. Você acredita, amor? Nossa, tava filé a internet, nenhum problema hoje. Aí vem aqui, ah, senhor, dá-me paciência mesmo.
Eu só estou cortando a questão aqui, tá, pessoal? Porque a questão 23, ela possui 4 alternativas. Eu vou colocar uma alternativa de cada vez aqui, para a gente fazer passo a passo. Mais alguma pergunta, pessoal? Ana, você entendeu, Ana, o que eu falei? Eu respondi sua pergunta? Ficou claro para você ou ainda está escuro? Sim, entendeu. Que bom. Que bom. Pera aí, tô terminando de cortar aqui. Que são 4 alternativas. Para. E a próxima, só falta mais uma. Bora aí que o arroz está pronto. Mano, você vai ficar comigo aqui até 12h40, relaxa. Tô só cortando aqui a questãozinha aqui. Vai dar tempo. Tá tudo sob controle. Beleza, beleza. Bom, pessoal, na questão 23 lá de vocês, do livro, ele pede para a gente calcular o determinante daquelas matrizes, vocês vão ver aqui agora, utilizando Vandermonde. Ah, vocês almoçam vendo aula, né? Sorte de vocês. Porque eu não. Não dá, né? Tem que ficar falando, pô. Aí é sacanagem. Bom, pessoal, então olha só. Quando eu mostrei para vocês matriz de Vandermonde, é quando você tem uma linha caracterizada por 1, né? Uma fila caracterizada por 1, não precisa ser exatamente uma linha, e os elementos abaixo ou ao lado, depende do jeito que estiver disposto, tem que ser potências, tá? E tem que ser potências gradativas. Gradativas. Por exemplo, esse 4 aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Aqui eu tenho 1, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2. Aqui eu tenho 1, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Tá vendo que isso aqui é uma matriz característica de Vandermonde. Então, como que a gente calcula o determinante dessa matriz? Primeira coisa, a gente precisa achar a fila característica. É a fila que é base disso aqui. Tipo, esse 1 aqui, pessoal, é como se fosse 3 elevado a 0. Esse outro 1 aqui é como se fosse 4 elevado a 0. Esse outro 1 aqui é como se fosse 5 elevado a 0. Então, qual que é a minha fila característica? É o 3, o 4 e o 5. Então, pelo que nós estudamos, como que vai ficar o determinante dessa matriz aqui, que vai ser o determinante da letra A, tá? Como que ficaria o determinante da letra A? Você vai fazer o último elemento menos todas as possibilidades dos seus anteriores. Então, seria 5 menos 3. Ó, eu fiz 5 menos 3. Agora eu vou ter que fazer 5 menos 4. Vezes. Como eu já fiz esse menos todo mundo anteriormente, agora você vai partir para o próximo. Você vai fazer 4 menos todo mundo anteriormente. Então, você ia fazer 4 menos 3. Como não tem mais ninguém e nem depois do 3, fica sendo isso. Então, qual que vai ser esse determinante aqui? 5 menos 3, 2.
5 menos 4, 1. 4 menos 3, 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Essa é a resposta da letra A. Vamos para as próximas letras, que aí vai entender, vocês vão entender melhor ainda. Ricardo está perguntando, no lugar de 3, 4 e 5, pode aparecer tipo 2, 5, 7? Pode. Pode aparecer qualquer valor. Não precisa ser, Ricardo, sequencial, como está aqui, 3, 4, 5, tá? Tem que ser, pode ser qualquer valor. Não tem nenhuma ordem específica. Olha só, essa letra B, ela já vai envolver aquilo que eu estava falando agora para a Ana. Está vendo que eu tenho uma fila e ela está multiplicada por 2? Eu posso pegar esse 2 e jogar para fora. É como se eu fizesse assim, ó. 2 vezes o determinante de 1, 1, 1, x, y, z, e essa aqui eu vou manter. 4, x ao quadrado, 4, y ao quadrado, 4, z ao quadrado. Isso que nós vimos em uma de nossas aulas. É uma propriedade. Esse determinante aqui, ó, é o mesmo resultado que eu pegar esse determinante e multiplicar por 2. O mesmo eu posso fazer porque essa fila aqui, ó, essa fila aqui, ela está toda multiplicada por 4. Então, eu posso pegar esse 4 e jogar ele para fora. É como se eu pegasse esse 2 que já está aqui. Eu fiz passo a passo. Quando eu resolvo esse tipo de exercício, tem que ser... Você pode fazer isso mais direto. 2, esse 4 aqui vai para fora. E o que vai sobrar lá? 1, 1, 1, x, y, z, x quadrado, y quadrado, z quadrado. Então, calcular esse determinante, ó, calcular esse primeiro determinante, é a mesma coisa que calcular esse determinante e multiplicar por 2. Vai dar o mesmo resultado. Que é a mesma coisa que calcular esse determinante e multiplicar por 8. Porque 2 vezes 4 é 8. Sempre vai dar o mesmo resultado. Eu até expliquei ali para a Ana, né, aquele detalhe. PI, na sua prova, você pede exercícios desse jeito? Mano, eu posso colocar para você o seguinte. Calcule o determinante dessa matriz. Eu te garanto que se você for fazer sarri aqui, vai ficar bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, você tem que saber, Vandermonte. Tem que saber, não tem outro caminho, tá, Daniel? Maria Eduarda, pode dividir a última linha por 2 para ficar 2 vezes, ou só pode a segunda linha? Tá, se você colocar a última linha por 2, então você vai manter a segunda linha, né? É o que você está falando, certo? Você vai manter a segunda linha. E você quer pegar a última aqui e dividir por 2. Então, ficaria 2x quadrado, 2y ao quadrado e 2z ao quadrado. E colocando o 2 de fora. Pode. E agora? O que você vai fazer agora, Maria Eduarda? O que você recomendaria eu fazer aqui agora? Viu que não caracteriza uma matriz de Vandermonde ainda? Então, eu vou ter que pegar esse outro 2 aqui, joga para fora. Aí eu cancelaria esse aqui, por exemplo.
Aí eu pego esse outro 2 aqui, como todo mundo está multiplicado por 2, jogo para fora. Aí eu cancelaria isso aqui. Qual foi a diferença? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Não mudou nada. Então, eu quero que vocês cheguem ao ponto de quê? Nossa, essa fila está multiplicada por 2. Eu jogo o 2 para fora. Nossa, essa última fila aqui está multiplicada por 4. Então, eu jogo o 4 para fora. Quando eu joguei o 2 para fora e o 4 para fora, o que sobrou? 1, 1, 1. X, Y, Z. X quadrado, Y quadrado, Z quadrado. Pronto. Eu quero que vocês cheguem ao ponto de olhar para isso aqui e direto chegar nisso aqui. Se toda a fila pode estar multiplicada por 2, eu posso jogar o 2 para fora. Se toda a fila está multiplicada por 4, eu posso jogar o 4 para fora. Eu mostrei isso aqui dentro de uma propriedade. Eu até coloquei assim, ó, se em uma matriz uma fila é multiplicada por K, o determinante dessa matriz é K vezes o determinante dela original. Eu coloquei essa propriedade aqui para vocês. Tá? Então, vocês poderiam ter ido direto para isso aqui sem nenhum problema. Então, agora, eu já tenho que isso aqui está bem caracterizado como uma matriz de Vandermonde. Por que ela já está bem caracterizada como uma matriz de Vandermonde? Porque eu tenho uma fila de uns, lembrando que pode ser linha ou pode ser coluna, tanto faz. E aqui eu tenho os elementos progressivamente em potência. Em potência progressiva. Se aqui, pessoal, fosse ao invés de x quadrado, y quadrado, z quadrado. Se fosse x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo, deu ruim. Deu ruim. Não é Vandermonde. Tem que ser gradativo. É como se fosse tudo x elevado a 0, depois tudo elevado a 1, depois tudo elevado a 2, tudo elevado a 3, tudo elevado a 4, tudo elevado a 5, tudo elevado a 6, tudo elevado a 7. Aí caracteriza uma matriz de Vandermonde. Tá? Então, aqui, qual vai ser a nossa fila característica? Aqui é como se fosse x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Aqui é como se fosse y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2. Aqui é como se fosse z elevado a 0, z elevado a 1, z elevado a 2. Então, observe que os nossos elementos característicos, quais são os nossos elementos característicos? X, Y e Z. Eles que são os nossos elementos. Então, como que vai ficar o determinante dessa matriz? 2 vezes 4. 8 vezes. Você vai fazer o mesmo paranauê que a gente fez aqui. Ó. Z menos X vezes Z menos Y. Observe que eu já fiz Z menos todo mundo. Então, agora eu parto para o próximo, que seria Y menos X. Como eu não sei o valor de Z, nem de X e nem de Y, a resposta da letra B fica desse jeito. 8 vezes Z menos X, Z menos Y, Y menos X. Pode perguntar. Vamos para a letra C. Então, beleza. Ninguém perguntou nada, então acho que aqui ficou claro. Ó, tá vendo aqui essa matriz? Mano, você pode fazer XO? Pode. Você pode fazer XO? Pode fazer Laplace? Pode. Só que aqui ele está mandando usar Vandermonde. Por quê? Porque vai ser mais fácil. Vai dar menos trabalho.
do que você fazer Vandermonde, do que você não usar Vandermonde, tá? Então você tem que bater o olho aqui, você tem que tentar imaginar. Desculpa. Tem que tentar imaginar essas potências gradativas acontecendo. Tipo, aqui é como se fosse 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2 e 1 elevado a 3. Esse aqui, eu vou fazer diferente, eu vou escrever. Eu vou escrever. Ó, aqui é como se fosse 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3. Essa outra coluna aqui, ó, qual que é a base dela? 4 é potência de quem? É potência Menos de... 2 elevado ao quadrado. Exatamente, exatamente. Então, essa próxima coluna, cacheta, ela é menos 2 elevado a alguma coisa. Então, esse primeiro elemento aqui seria menos 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 1, que é menos 2. O que o cacheta disse, menos 2 ao quadrado, que é 4. E a outra seria menos 2 ao cubo, que é menos 8. E essa próxima coluna aqui, cacheta, qual que é a base dela? 3, velho. 3 elevado a 0 ao quadrado Exatamente. é um cubo. Exatamente. 3. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. E da última fila aqui, qual que é a nossa base? 2. 2 positivo, exatamente. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Você precisa fazer isso? Não. Não, não precisa. Eu estou fazendo para mostrar para você que isso é uma matriz de Vandermonde. Por isso que eu estou fazendo isso. Para quê? Para a gente encontrar os nossos elementos característicos. Quem são os nossos elementos característicos? Os nossos elementos característicos são 1, menos 2, 3 e 2. Ou seja, a nossa fila característica seria essa aqui. Então, como que eu vou calcular esse determinante? Fazendo esse bagulho que eu te ensinei. Você vai fazer o quê? Vai pegar o 2 e vai subtrair todo mundo aqui, ó. Então vai ficar 2 menos 1. Aí tu já poderia colocar 1 direto. Mas, como eu estou vendo que vocês estão com dificuldade, né, eu vou devagar. 2 menos 1 vezes 2 menos 2 vezes 2 menos 3. Tá vendo que eu já fiz 2 menos todo mundo? Então agora eu parto por 3. O próximo. 3 menos 1. 3 menos 2. Já fiz o 3 menos todo mundo. Então agora eu parto para o próximo, que seria o menos 2. Menos 2 menos o cara que vem antes. Ou seja, você poderia ter colocado direto, pessoal. Tá? Você poderia ter colocado direto sem nenhum problema. Colocado o quê? 2 menos 1, 1. Menos vezes menos, mais. 2 mais 2, 4. Então, 1 vezes 4. Vezes 2 menos 3, menos 1. Vezes 3 menos 1, 2. Vezes menos vezes menos, mais. 3 mais 2, 5. Vezes menos 2 menos 1, menos 3. Multiplicando tudo isso aqui, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. 120 negativo, 120 positivo.
Pronto. Essa é a nossa resposta. Matriz de Vandermonde. Então, esse teorema, ele vem para quê? É para facilitar, velho. É para tornar mais fácil. Porque se você for tentar fazer alguma das outras coisas que nós já vimos, vai ficar mais complicado. Vai dar mais trabalho. Então, tira o seu print para eu ir para a próxima questão, que é a letra D. Se quiser perguntar também, pode perguntar. Olha lá. Agora que eu já fiz 3 questões passo a passo, essa eu vou fazer mais rápido. Vocês conseguem me dizer quais são os elementos característicos aqui? Quais são os elementos característicos dessa matriz? O da primeira é o -1, o da segunda é o 1, o da terceira é o 2 e o da quarta é -2. Pronto, mano. Você encontrou isso aqui? Você encontrou os elementos característicos? Alguém tinha me mandado aqui também no bate-papo aqui, ó. Exatamente, Ana. Exatamente, Ana Luísa. Esses são os elementos característicos. Então, como que eu vou calcular esse determinante? -2. Sempre o último da coluna, ou o último da fila, menos os anteriores. Então, agora eu vou fazer direto, tá? -2 menos -1, fica -2 mais 1. -1. Vezes -2 menos 1, -3. Vezes -2 menos 2, -4. Observe que eu já fiz o -2 com todo mundo. Então, agora eu vou partir para o 2 menos os outros. 2 menos -1 fica 2 mais 1. 3 vezes 2 menos 1 fica 1 positivo. Observe que eu já fiz o 2 menos todo mundo. Então, agora eu vou fazer o 1 menos todo mundo. 1 menos -1 fica 1 mais 1. 2. Então, menos vezes menos mais. Então, o determinante vai ser positivo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Pronto. Já acabou. Esse determinante é 72. Isso é Vandermonde. Você tem que olhar para a matriz e perceber se ela é ou não uma potência de elementos. Uma potência de elementos. Uma potência seguida. Elevada a 0, elevada a 1, elevada a 2, elevada a 3. Encontrou isso? Esses elementos são os elementos característicos. Como que eu calculo o determinante? Pega o último elemento da fila e vai fazer as possíveis subtrações com os anteriores. E vai multiplicando. Fez isso? Passa para o próximo. Menos as possíveis subtrações com os anteriores. Vezes, fez isso? Passa para o próximo. Menos as possíveis multiplicações dos anteriores. Seria isso. Querem perguntar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Ficou claro o que nós fizemos? Eu quero que vocês anotem a tarefa de casa de vocês, por favor. Tarefa de casa de vocês vai ser página 249. Vocês vão fazer os números 13 e 16. E da página 250, vocês vão fazer os números 25, 26 e 29. Pronto. Somente esses 5 exercícios. Eles serão a tarefa de casa de vocês. Tá? E aí, na próxima aula, a gente faz todos esses aqui, faz mais alguns que vocês tiveram dúvida aí. Não tem problema. Ah, professor, tem que ficar preso só nesses exercícios? Não. Tá com tempo? Pode fazer os outros e a gente pode tirar a dúvida depois. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje, tá?
o simulado será só matrizes, viu, Pedro? Somente matrizes, que é o que eu tenho dado para vocês. Não que eu estou falando da minha parte, né? Não estou falando que o simulado de matemática todo vai ser matrizes. A minha parte, negão, vai ser só matrizes, tá? Que é o que eu tenho ministrado para vocês. É claro que eu vou focar em determinantes, que foi o que nós mais estudamos, ok? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.